bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Mas se tiver de madrugada, vai dormir porque não é bom para a saúde mental e nem para a física. E, sem mais delongas, vamos à videoaula. Hoje estaremos tratando do ser. Do ser isso, ser aquilo, se penso, logo existo. Se penso, logo existo. Se a quantidade na embalagem diminui, o preço também deveria diminuir. Coisa desse tipo. Os Cs da vida e os Cs do nosso código. É justamente disso que vamos tratar hoje. Você pode estar vendo esse código aqui ficando um pouco assustado, mas não se preocupe, é muito simples, especialmente se você foi e assistiu às aulas anteriores. Ok? Tudo isso aqui vai ser muito simples, eu vou explicar tudo devagarzinho, de pouco em pouco. Não entre em pânico, ok? Botão vermelho grande para você. Não entre em pânico. Vamos lá. O que é um C? Tanto que tem desenho aqui para demonstrar o que eu quero dizer com um C. Ou seja, não preste atenção nisso aqui agora. Eu vou até sumir com isso aqui. Pronto. Pum. Não fique com medo. Não, agora você não tem de fechar seus olhos para não olhar para aquela aberração. Depois eu te mostro a aberração. Que é esse negócio aqui que está escrito esse código. Para demonstração. Vamos lá. O que é o C? A ideia por trás do nosso C, nosso amigão aqui, eu vou até pegar e te mostrar aqui com outra coisa. Aqui. Pronto, esse aqui eu posso te mostrar. Esse aqui tá vazio, eu vou escrever nele. Qual que é a ideia por trás do meu C? A ideia por trás do meu C, agora eu vou digitar, é bem simples. Se, se coisa X, se coisa X for verdadeira, o que é coisa X? Coisa X é um resto, se um resto de uma divisão for igual a alguma coisa. Peraí, deixa eu jogar isso aqui para baixo um pouco. Aí, melhor. Se o resto de uma divisão for igual a alguma coisa, se, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, se essa coisa x, 1 mais 1 for igual a 2, então eu faço alguma coisa. Pera aí, deixa eu fazer aqui. É que eu uso um microfone de mão aqui, então eu tenho que ficar segurando o microfone, eu tenho que botar ele aqui apoiado quando eu vou escrever. Então, se coisa x for verdadeira, então eu faço algo. Ou seja, aqui dentro do meu C, eu vou escrever alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Sei lá, eu vou fazer com que ladainha receba, não sei, Maurício é bom músico. Não sei, se a coisa X for verdadeira, então ladainha vai receber, ladainha supondo que ladainha é texto, vai receber que Maurício é bom músico. Então eu vou ter que ladainha recebe isso daqui se coisa X for verdadeira. Com essa coisa X sendo verdadeira ou não, eu tenho duas opções. Ou eu posso ter um fim C para acabar com esse meu C, ou eu posso ter um senão. O que é um senão? Um senão é justamente se coisa X for falsa. Ou seja, se coisa X for verdadeira, eu faço o que está aqui. Se coisa X for falsa, eu vou fazer o que está aqui. Vamos supor que aqui dentro estou fazendo com que ladainha receba que Maurício, atente-se ao aspas, porque é indicação de texto, que vai receber que Maurício é mau músico. Desse jeito. Isso daqui é meu, se coisa X for falsa, eu posso fazer desse jeito, ou posso fazer com o senão também. Que é o senão é justamente, se a coisa X for verdadeira, eu faço isso, senão, ou seja, se a coisa X for falsa, eu faço isso daqui. Aí depois disso, eu vou ter de ter um fim C, que é para poder finalizar esse meu C. Eu não tive um início, com um certo professor você vai ter, eu vou mostrar o jeito dele que é um pouquinho diferente só, se você for da turma dele para você poder ver. Mas, em geral, você tem um C, você pode ter ou não ter um C não, é a sua escolha sua, mas todo C tem que ter um fim C para ele. Ou seja, para ele e para o C não, tem um fim C só. Desse jeito. Essa é a ideia básica por trás do seu C. É apenas isso. Essa é a ideia básica. Com ela a gente pode fazer muita coisa, afinal. São condições. São várias coisas que a gente pode fazer diferentes. E a gente vai justamente pegar e mostrar quais são essas coisas, Por exemplo, eu posso usar o meu C para checar, aí temos os operadores lógicos. Eu posso usar o meu C, por exemplo, para checar se uma coisa é maior
ou igual a outra. Ou seja, sei lá, se a minha variável A é maior ou igual a B. Né? No caso, eu faria assim. Ó. Se A é maior ou igual a B, então, desse jeito. Se A for maior ou igual a B, então eu faço o que estiver dentro do meu C. Eu também vou ter, se A for menor, se for menor ou igual a B, for menor ou igual a B, então eu faço o que está dentro do meu C. Também eu vou ter algo como se A for igual a B, né? Ah, por que são dois símbolos de igual? Porque para você identificar que quando você está usando num C, perguntando se uma coisa é igual a outra, você usa dois símbolos de igual. Quando você quer dar valor a alguma coisa, você usa um símbolo de igual. Ou dependendo do seu professor específico, você vai usar uma setinha. Mas, em geral, você vai usar um símbolo de igual para dar valor para alguma coisa. Quando você quer comparar duas coisas, você usa dois símbolos de igual, um do lado do outro, bem desse jeito aqui. Exatamente assim. Então, se A for igual a B, então eu faço o que está ali dentro. Também tem esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Se A for diferente, né? O diferente é esse símbolo de exclamação e um símbolo de igual. Ou seja, se A for diferente de B, então eu faço o que está dentro do meu C. Também terei, se A for menor do que B, então eu faço o que está dentro do meu C, ou no caso, debaixo dele, mas eu faço o que está dentro do C. E também, se A for maior do que B, então eu faço o que estiver ali dentro. Tem várias somas, né? Eu também posso usar operadores lógicos. Eu poderia muito bem fazer que... como é que eu faço aqui especificamente? Vamos supor que o nosso operador lógico, vou chamar ele de lógico sem acento, né? Lógico. Né? Se lógico for igual a verdadeiro, por exemplo, então é uma outra coisa. Eu posso fazer desse jeito sem problema nenhum. Né, isso aqui é para operadores lógicos. Eu estou fazendo, né, se o meu operador lógico, que é a variável que eu chamei ela de lógico, for verdadeiro, né, porque ele só pode ser ou verdadeiro ou falso, se você assistiu a primeira aula, você vai entender. Né, minha variável lógico, ela é do tipo lógico, e só pode ter verdadeiro ou falso. Se for igual a verdadeiro, porque eu fiz alguma outra coisa antes que fez com que isso aqui recebesse verdadeiro, então eu faço o que está dentro do meu C. E para o C são basicamente essas condições aqui que temos neles. Sempre serão essas condições, em geral. Ou seja, é sempre assim. E você pode, sem problema algum, colocar um C dentro do outro. Ou seja, se A for maior do que B. Beleza. Dentro desse meu se A for maior do que B, quando ele... Vamos supor que A é maior do que B. Beleza. Então, eu vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, se A for diferente de B. Então, aí vai acontecer outra coisa ali dentro, né? Vamos supor que A é de fato maior do que B. Então, beleza. A maior do que B, acontece o que está dentro desse meu C. O que está dentro desse meu C? Outro C, que é esse C daqui. Se A for diferente de B, bem, como A é maior do que B, eles são diferentes. Então, eu faço o que está dentro desse meu outro C. Aí, o que está dentro desse outro C, não sei o que é. Pode ser, sei lá, escreva coelhinho felpudo. Não sei. A primeira coisa que vem em mente. Coelhinho felpudo. Pronto. Né? Se A for maior do que B, então acontece o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é outro C, que é se A for diferente de B, então vai escrever na tela coelhinho felpudo. Nesse caso vai acontecer porque A vai ter que ser diferente de B para poder ser maior. Mas eu posso encadear, né, tanto Cs quanto eu quiser um dentro do outro, não tem problema nenhum. Eu posso colocar aquele C ali, aí dentro desse C aqui junto com o escreva pode ter outro C, dentro desse meu outro C pode ter mais outro C, dentro desse outro C pode ter mais um outro C, assim, não tem problema nenhum. Você pode colocar quantos Cs você quiser um dentro do outro, eles podem caber infinitamente um dentro do outro, não tem problema. Né? Idealmente, quando você começa a colocar muito C um dentro do outro,
isso indica que você está fazendo algo de errado, né? Por exemplo, até no máximo uns 3 Cs assim desse jeito, um dentro do outro, em geral você ainda está fazendo o código do jeito certo. Quando você começa a ter um quarto C dentro desses seus Cs, ou um quinto C dentro desses seus Cs, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada e eu recomendaria você voltar no seu primeiro C no comecinho, no seu primeiro C e no seu segundo, e ver se não tem alguma coisa que você está fazendo que não precisava fazer, porque essa quantidade gigantesca de C geralmente é desnecessária. O máximo que você vai chegar é em 2 ou 3 Cs um dentro do outro, se você for chegar em Cs encadeados desse jeito. Óbvio, você pode ter uma cacetada de C desse jeito dentro do seu código. Mas quando você começa a ter muito C um dentro do outro, geralmente está fazendo algo de errado. Aí vai uma dica, ok? Então você pode ter eles encadeados assim, mas quando você começa a ter muitos, tipo mais do que 3, geralmente você fez algo de errado. Muito bem? Então, sem mais delongas, vamos para o que mais interessa, que é um código usando apenas C. Não tem conta, não tem nada. É apenas C e um layer, nesse caso. Mas é apenas C. Então vamos lá. E aqui eu tenho o desenho para poder demonstrar o que aconteceria se você fizesse esse código do jeito errado. Ou seja, se você for um programador muito ruim que fez um código para carro que se move automaticamente, carro elétrico, que tem direção autônoma, que está fazendo isso aqui. Vamos lá. O que é esse código, né? Vamos lá. Primeiramente, algoritmo, aí vem o nome dele, que é para, vai, acelera, para, volta. Esse é o nome que eu dei para ele. Não tem problema nenhum esse nome porque não tem espaço, tem underscore. Underscore não tem problema nenhum, você pode usar quantos você quiser. Não pode usar traço, mas pode usar underscore sem problema nenhum. Aí vem 2 parênteses. Todo algoritmo tem início e tem um fim. Todo algoritmo tem um início e tem um fim. E é justamente isso que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai pegar e criar nossas variáveis. Vamos supor aqui que eu fui e criei as variáveis real, velocidade e uma variável chamada velocidade do tipo real e uma variável chamada semáforo e uma variável chamada status, ambas do tipo texto. Aí aqui eu fiz um monte de código, escrevi, sei lá, 3.000 linhas de código no meio disso daqui e ao finalzinho eu pedi a cor do semáforo às câmeras do carro, pois esse código daqui eu estou supondo que isso daqui é um código de um carro que tem direção autônoma. E esse carro com direção autônoma, ele está dirigindo sozinho. E quando ele está dirigindo sozinho, ele vai estar fazendo isso daqui que a gente vai ver aqui. Então, o que eu vou fazer? O que o código está fazendo? Eu vou supor que de alguma forma ele está pedindo a cor do semáforo às câmeras do carro. As câmeras do carro, né, vai passar pela central, vai interpretar, vai falar, o semáforo está nessa cor específica. Beleza. Isso vai ser lido e colocado na minha variável semáforo. Ou seja, agora a minha variável semáforo, que é do tipo texto, vai receber algum texto que vai ser justamente o que eu pedi, que é a cor dos semáforos. Ou seja, a minha variável semáforo agora vai valer ou verde, ou vermelho, ou amarelo, porque são as 3 cores do semáforo, né? Ou verde, ou vermelho, ou amarelo. Tem essas 3 cores apenas, será uma dessas 3. Beleza. Depois de semáforo receber vermelho, verde ou amarelo, ele vai ter esse monte de C aqui para ele poder fazer coisas. E ele vai tentar fazer essas coisas. Aí vamos ver o que ele vai tentar fazer. Vamos checar. Vamos supor que o nosso semáforo ele está verde. Aqui, vamos supor que o nosso semáforo está verde. Então, quando a gente pedir a cor do semáforo, supostamente supostamente o carro vai retornar que o semáforo está verde. Então, ele vai escrever verde, vai ser lido esse verde e colocado na variável semáforo, ou semáforo. Porque não tem acento, não pode ter acento. Então, vai ser colocado na minha variável semáforo. Então, supondo que está verde, vamos ver o que vai acontecer. Se semáforo for igual, aí aqui sempre tem que ser assim. Quando você quer checar algum texto, tem que ter aspas. Toda santa vez. Quando você quer checar algum texto ou colocar algum texto numa variável, você coloca aspas, o seu texto e fecha aspas. Assim que você coloca texto. Então, se semáforo for igual, a gente está comparando igualdade com 2 símbolos de igual, se semáforo for igual a verde, ou seja, se o semáforo estiver verde que nem está de fato, então o meu status
então o meu status recebe o texto acelerar, né? Como está em aspas, vai receber justamente o texto acelerar. Acelerar não é uma variável, é um texto, então vai receber o texto acelerar. Ou seja, agora status vai receber o acelerar. Esse meu outro C é para cor do semáforo também. Isso daqui não vai acontecer porque não é vermelho, é verde. Esse também não vai acontecer porque o semáforo não é amarelo, ele está verde. Então, eu vou continuar aqui. Tarararara, cheguei aqui no fim C desse C, daqui. Aí vamos continuar. Deixa eu apagar isso aqui só porque já viu, mas só para não ficar tão na cara. Né? Tipo, você pode só procurar os professores da UF e você vai encontrar o nome do professor. Então, não faz diferença, mas não vou deixar ali não. Né? Então, vamos lá. Se aí a gente vem aqui, acabou todas as nossas checagens das cores do semáforo. Agora vamos checar os nossos status. Beleza, o semáforo estava verde. Né? Como o semáforo estava verde, então o status recebeu acelerar. Aí aqui nós estamos checando. Se status for igual a acelerar, e ele é, então velocidade, né, no caso estou supondo que aqui é a velocidade final, a velocidade de objetivo, né, que o carro está tipo, está a 40 km por hora, então eu quero que o carro no sinal verde ele acelere mais 20 km por hora. Então, velocidade vai receber velocidade, que é o valor anterior dela, ou seja, vamos supor que estava a 40 por hora, então velocidade recebe 40 mais 20, ou seja, a velocidade final dele eu quero que seja 60. Então, eu passando aqui no meu sinal verde, né, o sinal está verde, o carro que estava aqui, ele vai estar aqui na frente, porque ele acelerou, né, ele foi, saiu daqui do comecinho, chegou ali no meio e chegou ali no final porque ele acelerou. Aí foi parar lá na frente até o semáforo fechar de novo, até o semáforo mudar de cor. Aí beleza. Aconteceu justamente isso. Velocidade igual a velocidade mais 20 e o carro foi parar lá na frente. Aí fim C, aqui eu estou checando as outras opções de status, só que como nenhuma delas eu já sei que... Como eu sei que o status é acelerar, eu sei que nenhuma dessas aqui vai acontecer. Então, eu sei que isso aqui não acontece. Chegou no meu último fim C, porque sempre tem um fim C para cada um dos meus Cs. Todo C tem um fim C. Todos, 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 todos. Depois disso, eu simplesmente vou ter fim aqui. Bem assim. Bonitinho, perfeitinho, desse jeitinho. Isso daqui é o código todo. Com isso daqui a gente viu que o semáforo era verde e colocamos o status em acelerar. E depois vimos que o status era de acelerar, então o carro acelerou e foi mais rápido. E ele foi parar aqui na frente. O carro estava aqui, né? O carro estava aqui e ele acelerou e foi parar aqui na frente. Beleza. Agora vamos supor que vou supor todas as cores do semáforo. Vamos simular tudinho bonitinho. Né? Então, vamos simular uma situação de erro também. Né? Eu vou simular a situação de erro com vermelho, que aí eu vou fazer só amarelo. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui o carro para sua posição inicial. Pronto. E vamos lá. Beleza. Vamos supor que o semáforo, ao invés de estar verde, ele está amarelo. Né? Beleza. O semáforo está amarelo. Então, quando eu pedir a cor do semáforo às câmeras e da central, a central me devolveu o amarelo, eu li o amarelo que ela devolveu e coloquei na variável semáforo. Aí agora eu continuo com o código. Eu estou checando, se semáforo for igual a verde, ele não é verde, ele é amarelo, então isso daqui não acontece. Então isso daqui não acontece. Se semáforo for igual a vermelho, ele não é, então isso daqui não acontece. E se semáforo for igual a amarelo, opa, semáforo é igual a amarelo, foi o que a gente recebeu daqui. Então a gente faz o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, um outro C e um C não. Aí beleza. Nesse meu C, a gente vai fazer isso daqui. Vamos ver. Ou seja, dentro desse C daqui de cima, a gente tem mais coisa dentro. Então vamos ver. Se velocidade for maior do que 40, então eu faço o que está dentro desse C. Eu faço o que está dentro dele, que é isso daqui. Vamos ver. Vamos supor a mesma coisa de antes, que o carro está a 40 km por hora. Então, a minha velocidade não está maior do que 40. A minha velocidade é igual a 40. Ou seja, isso daqui não acontece. Então, vamos ver, eu tenho o senão? Eu tenho o senão. Então, o meu senão vai acontecer. Ou seja, o que está dentro do senão? Isso daqui. Status vai receber parar. E parar da forma de texto, porque tem aspas. Então, status eu já sei que é alguma coisa do tipo texto. Está aqui em cima texto.
Então o status vai receber parar. Aí fim C para o C não e para o C, e depois outro fim C para o C daqui de cima. E note, você consegue ver que quando eu faço as coisas, tudo que está dentro do meu C está um pouquinho para a direita, não está? Justamente isso. Toda vez que você escreve o código, é recomendável, né? Não dependendo da linguagem de programação, você não tem que fazer isso, mas é recomendável que você coloque as coisas que estão dentro de outras um pouco para a direita. Ou seja, o que está dentro do C, a reta do C é essa daqui, começando aqui no canto esquerdo. Mas o que está dentro do C, eu coloco um pouco para a direita. No caso, eu dou 3 barrinhas de espaço para a direita. 1, 2, 3. Para tudo que está dentro do meu C. E vocês vão ver depois que isso facilita um pouco da gente ver. Tanto aqui, por exemplo, isso aqui. Facilita muito de eu ter tudo isso daqui indicado claramente que está dentro do meu C. Porque imagina, se esse C fosse aqui no canto, ao invés de ser ali, né? Se fosse aqui assim, como é que e fica muito mais difícil de eu saber que esse C está dentro desse C, se estiver desse jeito com os dois na mesma linha reta. É muito mais fácil se o que está dentro de um C, ou seja, isso daqui, estiver um pouquinho para a direita em relação ao C dele, que é esse daqui. Fica mais fácil de saber o que está dentro do que. E o que está dentro desse C daqui de dentro, eu também coloco um pouco mais para a direita em relação a ele. Que aí fica fácil de você ver o que está dentro deste C e deste C não. Afinal, o que está dentro desse C não é o que está aqui um pouquinho para a direita. O que está dentro desse C é o que está dentro desse C é o que está um pouquinho à direita dele. E antes do C não. Fica mais fácil de enxergar, facilita a vida. De qualquer forma, voltando. Se semáforo é igual a amarelo e a velocidade é igual a 40, então eu vou fazer o meu senão. Ou seja, o meu status vai ser igual a parar. Não, desculpa. Vamos supor que a velocidade agora é 41. Desculpa. Vamos supor que a velocidade é igual a 41. Então, o meu status vai receber seguir. Aí, beleza. Cheguei no fim C desse C e C não. Cheguei no fim C desse meu C. Agora tem o resto daqui, que é o quê? Se o status for igual a acelerar, ele não é, o status é igual a seguir, então eu não faço isso daqui, vem direto depois do fim C. Se status for igual a parar, ele não é, porque status é igual a seguir. Então, se status for igual a seguir, o que ele é, então a minha velocidade vai receber velocidade mais 5, ou seja, velocidade, que era 41, vai receber o seu valor antigo, que era 41, mais 5. Ou seja, a velocidade final dele, que ele vai tentar alcançar, vai ser de 46. Então, ele estava aqui, o carro vai acabar indo parar aqui, na frente, um pouco. Né? Não vai ser tão na frente quanto se tivesse no verde, que ele aceleraria pra caramba e ia parar lá na frente. Né? Aqui no amarelo ele vem parar aqui. Mas se tiver amarelo, ele vai vir parar aqui, teoricamente falando. Ele vai vir parar aqui e continuar seguindo. Agora, eu não vou nem fazer o vermelho porque acho que você já entendeu. Mas eu vou fazer supondo que o vermelho você fez errado. Você escreveu o código do seu carro autônomo de forma incorreta. Vamos supor isso, que você escreveu errado. O que vai acontecer? Vamos lá. Então a gente vai ter o carro aqui chegando no semáforo. O semáforo está vermelho. Aqui ele está vermelho. Mas quando a gente pediu a cor do semáforo às câmeras, vamos supor que não foi nem você que fez o código errado, mas que as câmeras estão erradas. Né? Por isso que tem tanta segurança num carro elétrico, num carro autônomo. Mas vamos supor que você pediu a cor do semáforo às câmeras. Elas estão com algum defeito, pegou uma tinta em cima delas, alguma coisa assim, que ao invés de achar que o semáforo está vermelho, elas acham que o semáforo está verde. Então elas vão devolver que o semáforo está verde, mesmo que ele esteja vermelho. Você vai ler que ele está verde, colocar esse verde na variável semáforo, aí você vai ver. Se semáforo for igual a verde, o que ele é, apesar dele estar vermelho, as câmeras devolveram que ele está verde, então o status vai receber acelerar. Esses Cs a gente já viu que eles não vão acontecer, porque semáforo não é nenhuma dessas duas coisas. Então a gente vem aqui. Se status for igual a acelerar, então a minha velocidade final vai receber a velocidade final, que eu já estava, que vamos supor que estava a 40 km por hora, mais 20. Ou seja, o carro vai querer chegar a uma velocidade de 60 km por hora. Só que o semáforo está vermelho. E ele achou que o semáforo estava verde,
né? Ele achou que o semáforo estava verde quando pediu a cor das câmeras. Sei lá, caiu tinta verde em cima de todas as câmeras. Ele acha que o semáforo está verde, apesar de estar vermelho. Pois bem, então, velocidade igual a velocidade mais 20, o carro vai tentar acelerar e acabar indo parar no mesmo lugar que ele tinha feito antes com o verde, né? Ele foi parar aqui na frente. Só que o semáforo está vermelho. Está vermelho. Então, o seu carro, ao invés de parar lá na frente, ele bateu num caminhão. Né? Aqui no caso nós teríamos uma limusine, isso seria um acidente com pelo menos umas 10 pessoas mortas, porque o caminhão ia passar reto e a limusine ia virar um pastel, todo mundo ia morrer, você seria o culpado pelas 10 mortes, porque, né, vamos supor que a parte das câmeras, né, não foi nenhuma tinta, mas que alguma coisa tinha de errado no código das câmeras. Elas devolveram que o semáforo estava verde, mesmo com ele estando vermelho, o carro autônomo passou direto porque ele acelerou, e um caminhão foi bater e matou todo mundo da limusine. Todas as 10 pessoas da limusine, incluindo o motorista, todas morreram. E a culpa do acidente é sua. Você vai ser processado por 5 famílias diferentes agora porque você fez esse erro no código. Né? Não é uma faculdade de fazer código, mas caso você vá para essa área depois, a área automotiva, você pode estar fazendo isso, principalmente com o nosso futuro. Né? Porque carros elétricos e carros autônomos. Então, por isso que é importante você fazer o código certo, senão você pode acabar matando umas 10 pessoas. Né? Tanto no código quanto na outra parte de engenharia e tudo mais, é bom você fazer certo, porque senão você mata muita gente. Esse seria um resultado de um erro de engenharia da programação. Por isso que também o código sempre tem que estar bonitinho. Óbvio, quando estamos fazendo o código para a aula de introdução à informática, você não vai matar ninguém se o seu código estiver errado. Mas pense como se quando o seu código estiver errado, alguém vai morrer, que nem está acontecendo aqui, alguém não, 10 pessoas estão morrendo porque o seu código tinha alguma coisa de errado, ou que alguém vai perder muito dinheiro, ou que a sua empresa que você trabalha, ou que a empresa que é sua, vai perder, vai ir à falência porque você fez alguma besteira na hora de fazer um código de, sei lá, comprar caixinhas de fósforo e era para ele comprar 100, ele comprou 1 milhão de caixinhas de fósforo, foi embora todos os fundos da empresa e agora vocês estão na falência com 1 milhão de caixinhas de fósforo. Então isso daqui é importante, porque mesmo que talvez você não use, ainda assim é legal saber e mesmo que quando você está fazendo código na aula não seja uma coisa séria, pense como se fosse uma coisa séria. Você não gostaria que essas 10 pessoas morressem. Quer dizer, talvez, se forem pessoas ruins, talvez você gostaria. Mas vamos supor que são pessoas boas, tipo, sei lá, Tal Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, a cura do HIV tá aqui dentro e o tratamento, o melhor tratamento pro câncer também tá aqui dentro, o esquema dele. Foi tudo destruído porque você fez o código errado. Só porque você fez o código errado. Então, idealmente, você trata, quando você está fazendo aqui o código na aula de introdução à informática, como se fosse uma coisa nesse nível de vai todo mundo morrer e o mundo vai ser um lugar pior por causa de você, porque você fez alguma coisa errada no seu código. Então, tente sempre fazer tudo certinho, com os espacinhos para você conseguir ver que você está fazendo certo. Afinal, o seu erro aqui de estar pedindo a cor do semáforo às câmeras e ter alguma coisa errada nesse código, pode ser porque você não colocou os espaços aqui no seu Cs e você escreveu alguma coisa errada dentro deles. Porque você não conseguiu discernir o que estava dentro e o que estava fora do seu C. Por exemplo, está aqui. Você não conseguiu discernir o que estava dentro e o que estava fora. Colocou alguma coisa no lugar errado, o que era para estar dentro de um C você colocou fora, e o que era para estar fora você colocou dentro. E isso causou todo um problema que devolveu que o semáforo estava verde quando ele estava vermelho. E foi só uma coisinha boba que você errou por causa disso daqui. Então eu recomendo, sempre dê um espacinho para a direita. Quando você está escrevendo na folha de caderno, dá umas 3 letrinhas para, né? Ah, escrevi um C, eu dou umas 3 letrinhas para a direita do que está para escrever o que está dentro do C. Ou seja, eu vou na linha de baixo, vou escrever o que está dentro do C, eu vou ver umas 3 letrinhas para a direita em comparação ao meu C e vou escrever aquilo. Que é para você conseguir ver fácil o que está dentro e o que está fora do C. Né? Mas o fim C já deixa isso explicado. Sim, mas quando você está escrevendo, isso daqui é muito mais fácil de ver do que se tiver tudo junto e você só olhar o fim C. É bem mais fácil. Beleza? Aí, aqui embaixo, né, eu vou só mostrar, né, isso aqui é do jeito que a maior parte dos professores fariam, é desse jeito aqui, mas se for da forma do outro professor, seria isso daqui, né, você tem sempre os pontos e vírgulas, vai ter um monte de coisa aqui, sei lá o que é, mas sempre tem isso aqui de ponto e vírgula e o resto tudo é igual, é leia e ponto e vírgula, né, você pode olhar aqui, né, tudo o que não é obrigatório de você escrever tem ponto e vírgula. Então aqui tem ponto e vírgula, porque isso aqui teoricamente não é obrigatório, aqui tem ponto e vírgula, aqui tem ponto e vírgula, aqui tem ponto e vírgula,
né? Todas as partes do seu código que não é uma coisa que você é obrigado a escrever. Ou seja, quando eu faço um C, eu sou obrigado a escrever, então, e no caso desse professor aqui, início C, fim C, eu sou obrigado a escrever essas coisas. Então, depois disso daqui, eu não coloco ponto e vírgula. Mas quando é alguma coisa que eu não sou obrigado a escrever, ou seja, esse leia eu escrevi porque eu queria escrever. Como isso aqui eu não sou obrigado a escrever, vai ter um ponto e vírgula depois. Entendeu? É só isso aqui que eu queria mostrar mesmo do outro professor, porque só muda isso daqui. O resto tudo é igual, exatamente igual. Show de bola? Então, espero que tenha dado para entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, muito confuso, né, você não tenha entendido algo mesmo, seja, né, só com alguma dubitação em seu coração, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tanto no privado quanto pelo grupo, no Telegram, tanto no privado quanto pelo grupo, apesar de no Telegram não tem ninguém, porque ninguém usa o Telegram, mas tem a opção para quem não usa o WhatsApp. Ou pode até mesmo mandar um e-mail, que eu vou tentar responder, apesar de e-mail ser mais difícil de eu responder tão rápido, mas eu ainda assim vou responder, né? Pode mandar uma mensagem, eu tiro as suas dúvidas, capaz que eu até faça uma videoaula curtinha te explicando aquilo, ou te mando um áudio, ou eu vou e escrevo no caderno, faço uns desenhos e tento explicar de uma forma que seja ainda mais gráfica do que isso daqui de um carro com 10 pessoas dentro sendo esmagada por um caminhão, né? No caso, quando eu digo gráfico, não quero dizer tipo com sangue, sei lá o que. Eu digo gráfico no sentido de ter um desenho mais bonitinho, alguma coisa explicada de forma ainda mais. Mais tentando explicar ainda, né? Então, caso você precise de alguma explicação a mais, pode me mandar mensagem. Não se preocupe, mas é 1 da manhã e eu tô te mandando mensagem. Não se preocupa, pode mandar mensagem 1 da manhã. Se eu estiver acordado, talvez eu te responda de uma vez, porque 1 da manhã também não é horário de responder coisa, mas se eu estiver acordado, talvez eu te responda. Se eu não estiver acordado, na hora que eu acordar eu te respondo. Não se preocupe, tá bom? Quando eu for achar um tempinho, logo de manhã, quando eu estiver no ônibus ou coisa assim, eu vou e respondo sua mensagem. Eu vou e tento explicar ou por texto, ou talvez eu escreva alguma coisa no caderno e tente desenhar um pouquinho para poder te demonstrar de forma mais bem explicada. Tem várias opções, né? Eu não consigo ir dar atendimento pessoal fora do horário da monitoria, né, que são os atendimentos pessoais em salas, né? Eu não consigo dar esse atendimento pessoal na hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Não tem como eu fazer isso, é impraticável. Né? Talvez uma vez ou outra até consiga fazer antes de prova, coisa assim. Mas, em geral, é um pouco impraticável. Só os atendimentos que já vão ser marcados em horários específicos. Que aí é, né, explicando para todo mundo. Mas se você quiser alguma outra explicação um pouco melhor, pode mandar mensagem que eu tento explicar melhor. Capaz que eu até gravo uma videoaulazinha para você. Se quiser que eu corrija exercício teu, pode mandar exercício que eu corrijo, gravo videoaula de eu corrigindo o seu exercício, explicando o que está de errado, se é lógica, se é código, né? Se tiver poucos erros, eu respondo por texto mesmo, por áudio. Tem várias formas. Então, pode mandar mensagem à vontade. Não se preocupe de me perturbar, ok? Eu não fico chateado, eu não fico, nossa, que chato esse pessoal mandando mensagem. Não, eu como monitor, eu tenho que justamente sanar as dúvidas. Meu objetivo é esse, eu gosto de sanar as dúvidas, eu gosto que mandem mensagem, fiquem me perguntando coisa, querendo que eu explique e tudo mais. Eu gosto disso, então pode mandar mensagem à vontade, não se preocupe, que quando eu puder assim que eu puder te responder, eu vou te responder com todo o amor e carinho do mundo. Eu não vou responder à base do ódio. Se em algum momento eu soar grosso, é porque deve estar de manhã cedo e minha voz está rouca. É possível, é bem possível que seja isso. Já aconteceu antes. Aí minha voz rouca acaba ficando assim. Quando eu acordo cedo e tá muito frio, algo do tipo. Então, creio ser apenas isso. Espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, fica à vontade de mandar mensagem. Tenha um bom dia, bons estudos e das Vedania.